E tem um recadinho rápido antes de começar esse episódio. A gente já gravou, acabou de gravar agora, e a gente acabou falando muito sobre suicídio nesse episódio. Até porque esse foi o veredito oficial, né, da promotoria pro caso, que a vítima cometeu suicídio. Então, se esse é um assunto que você não curte muito ouvir, por motivos, fica avisado aí. E aí você escuta a gente na próxima. Na próxima, com certeza. Em 2007, uma mulher foi encontrada morta em seu apartamento com a porta trancada por dentro. A causa da morte foi envenenamento por ingestão de cianeto. O problema é que a cena do crime não parecia um suicídio, muito pelo contrário. Então, o que realmente aconteceu com Małgorzata Śniegola? Olá, meus ouvintes queridos! Eu sou a Marcela, a host do Detetive do Sofá, e hoje eu trago mais um caso polonês para vocês. Caso esse que me deixou muito intrigada e no qual eu não consigo parar de pensar. Tem muitas coisas bizarras e falhas grotescas nessa investigação, Alexandre. Mas antes, Marcela, me conta a história da Małgorzata. Mentira, ainda não. Ok, que rápido. Antes, a gente tem que lembrar aos nossos ouvintes que eles podem se tornar apoiadores deste podcast. Sim. E agradecer, como sempre, as pessoas que já apoiam a gente. Sim. Que propiciam esse programa que vocês estão escutando e que a gente gosta muito de fazer. Sim. Estamos muito animados? Sim. Vamos falar da Małgorzata Śniegola? Małgorzata Śniegola. É muito difícil falar esse nome. Só pra gente conseguir gravar o trailer foi umas 5 vezes, né? Isso aí. A Małgorzata Śniegola tinha 29 anos e era bem introvertida. Ela não costumava compartilhar muito da vida pessoal com os outros e não tinha muitos amigos. Ela era bem-sucedida no trabalho, inclusive algumas pessoas dizem que ela era até meio workaholic. A Małgorzata ganhava bem, era muito ambiciosa e estava fazendo até uma pós-graduação para conseguir ser promovida. Mas a família suspeitava que ela não estava feliz em seu relacionamento. Uma vez, a Małgorzata até mencionou para a avó que ela já estava cansada daquilo e que tinha medo do namorado. Mas ela nunca mais falou sobre isso. Inclusive, na maioria das vezes, depois dessa conversa com a avó, ela dizia que estava tudo bem e mudava de assunto quando alguém perguntava sobre o namoro dela. E 2 meses antes dela morrer, em 22 de setembro de 2007, a Małgorzata se casou com o seu namorado de longa data, chamado Sylvester. Mas, algum tempo antes do casamento, o casal passou por uma situação desagradável, para dizer o mínimo. Inclusive, para mim, esse seria o meu pior pesadelo. Ok. Quando eles foram ao local que eles tinham reservado, para realizar a festa de casamento, para verificar alguns detalhes, o casal foi informado simplesmente que alguém tinha cancelado a reserva deles e que eles iam até perder o depósito que eles fizeram, para pagar pela reserva, o sinal que eles tinham dado. Uhum. E, inclusive, como a reserva foi cancelada, o local já tinha sido alugado para um outro casal que queria desesperadamente alugar aquele espaço naquele dia específico. Quem será que foi que fez isso? Os pais da Małgorzata aconselharam a filha a adiar ou cancelar o casamento, porque tinha alguma coisa estranha acontecendo ali. E eles tinham razão, porque foi descoberto depois que a tal mulher desesperada para alugar o espaço era uma ex-namorada do noivo, chamada Agnieszka. Ok. Amor, a mulher foi lá, cancelou a reserva de algum jeito e ainda reservou para o mesmo dia e mesmo horário. Foi a tudo própria... para impedir o casamento. Foi a própria Foi a ex que fez isso. Que marcou o casamento no mesmo dia.
ela não ia casar com ninguém. Ela fez questão de pagar um sinal para alugar o espaço para aquele dia. Mas aí a Małgorzata adiou o casamento. Não, ela não adiou o casamento. Ela arrumou outro lugar para fazer a festa dela. E para completar, porque, né? Tem mais. Ainda piora, a Agnieszka, essa ex, ainda mandou um amigo dela ir no casamento do Sylvester e da Małgorzata, porque ela queria saber se ele ia casar mesmo e se ele hesitou na hora de dizer o sim. Há quanto tempo que ela era ex do Sylvester? A Małgorzata e o Sylvester já estavam juntos há uns 3 anos, quando eles se casaram. Então, né? Pelo mais menos de 3 anos. Mas, continuando a história, apenas 2 dias antes da sua morte, a Małgorzata fez uma apólice de seguro de vida no valor de 100.000 zlotys poloneses. O marido Sylvester foi listado como beneficiário desse seguro no caso da morte dela. Claro que parece muito suspeito e a polícia investigou, inclusive, quem tinha sugerido que a Małgorzata fizesse o seguro. E ficou claro que tinha sido a ideia de uma corretora, que ofereceu esse seguro de vida para a Małgorzata alguns dias antes dela assinar a apólice, contratar o seguro. A Małgorzata e o Sylvester também estavam construindo uma casa. Como o Sylvester estava praticamente falido e os pais dele não quiseram ajudar financeiramente, foi a Małgorzata que pagou por todo o material de construção, pelo projeto e pela mão de obra. O terreno onde a casa ia ficar já pertencia à família do Sylvester, mas era um terreno vazio. Não tinha nada ali antes da Małgorzata começar a construção. O Sylvester e a família dele, no entanto, não queriam que o nome da Małgorzata constasse na escritura como coproprietária da casa. A mulher estava pagando sozinha para construir a casa do zero, mas eles se acharam no direito de deixar ela fora da escritura. Por que você casou com esse homem, minha filha? Aquele babado com a ex já foi um sinal muito claro de Deus para você cair fora desse relacionamento. Às vezes, as pessoas não escutam os sinais. Não. Pois é. É porque, às vezes, podia ser só uma ex-maluca, porque... Cara, mas se o homem tá com uma ex-maluca depois de 3 anos, tentando impedir até o casamento, você cai fora, né? Porque você vai querer não insiste, né? Não insiste no erro. A mulher, com certeza, vai infernizar a sua vida para sempre. Mas, pelo menos, a Małgorzata bateu o pé e disse que ela ia parar a construção e não compraria mais material nenhum se não garantissem para ela que, depois do casamento, a escritura seria mudada para acrescentar o nome dela. Ela já tinha um pequeno apartamento que os pais tinham dado para ela, onde ela e o marido iam morar até a casa ficar pronta. Então, se ela quisesse largar a construção para lá, ela realmente podia fazer isso. Não era uma questão de extrema necessidade terminar logo de construir a casa. É claro que isso levou a uma grande discussão e uma briga entre ela e a sogra, a mãe do Sylvester, chamada Irena. A Irena não era uma pessoa fácil e até assustava um pouco a Małgorzata, porque ela mandava em tudo, ela questionava o Sylvester sobre tudo e ele também contava tudo para a mamãe dele. Mas o relacionamento delas era até bom, elas se gostavam, né? Se toleravam, pelo menos até acontecer esse problema da casa. A Irena teve um acesso de raiva quando o Sylvester concordou que a Małgorzata entrasse na escritura após o casamento. Ela começou a gritar que era tudo dela, que a Małgorzata não tinha direito a nada e quem ela pensava que era para se atrever a impor condições. Sogra. É, né? 2 semanas antes do casamento, a Irena ainda teve a coragem de convocar os pais da Małgorzata para uma reunião para discutir o comportamento da filha deles. Nesse dia, a Irena disse para os pais da Małgorzata que não gostava mais dela, não gostava de como ela se comportava, que ela estava sendo exigente, orgulhosa e não parecia mais ela mesma com essas atitudes estranhas. Acho que depois desse sinal,
Você não casava mais, né? Depois desse sinal, eu acho que eu concordo com você. Porra. Tipo, se a tua sogra tá assim... Eu falei sogra, mas assim... Eu já falei aqui, minha sogra é muito boa pra mim. Manda feijão toda hora pra gente. Sim, verdade. Então, assim, eu não tenho o que reclamar, eu só falei pela piada mesmo. Mas com esse sinal aí... Não, ainda piora a história da sogra. Porque a sogra da Malgorzata era uma mala. Ela se meteu até na escolha do vestido de noiva da nora. Ela era costureira e foi ela que se ofereceu para fazer o vestido. Na época, né, as duas ainda estavam se dando bem, então a Malgorzata aceitou. Achou que ia ser uma boa ideia a Irena fazer o vestido dela. Durante as provas do vestido, tinha algumas coisas que a Malgorzata não estava gostando, que ela queria mudar, ou então que ela queria que fosse melhorado no vestido de noiva dela. Mas a Irena queria fazer do jeito dela e ponto final. No fim das contas, a Malgorzata se arrependeu de ter escolhido a sogra para costurar o vestido. E acabou usando o vestido do jeito que a mulher queria mesmo, só para não ter mais confusão. Porque se ela não concordasse, a Irena ia fazer do jeito que ela quisesse e pronto. Ela não estava escutando mais a opinião da nora, entendeu? Ela estava fazendo o que ela queria e acabou. É engraçado, né, que enquanto eu estava escrevendo esse roteiro, eu me pegava pensando, tipo, essa família é das antigas, né? Deve ser uma família também do Oriente Médio ou algum lugar assim, que, tipo, que as mulheres têm que ficar caladas, aguentar as coisas caladas. Subserviente e tal. Aí assim, eu lembrei que isso aconteceu na Polônia, não era no Oriente Médio. Pra ser bem sincero, você falou Oriente Médio, mas assim, que o nosso você devia ter falado. Mas tem muitas famílias cristãs que são assim tranquilamente também, entendeu? Não é coisa específica. Sim, eu fiquei pensando, tipo, tentando primeiro que... né? Não, pensando, nossa, isso aconteceu há tanto tempo atrás, né? Como era horrível a vida dessa mulher. Mas não, foi em 2007, tipo, já era no século XXI. E aí depois continuei tentando justificar, deve ser numa dessas regiões... Uma cultura diferente. Uma cultura muito diferente. Mas não, era na Polônia, na Europa, sabe? Então, realmente... Não tem explicação. Eu não acho que os poloneses são tão retrógrados, assim. Não é possível que sejam. Era só um red flag mesmo. Eram os sinais. Eram os sinais divinos. Falando, sai desse relacionamento, mulher. Como eu estava dizendo, a mãe do Sylvester tem uma personalidade muito forte e muito dominadora. E a Malgorzata, que era mais tímida e introvertida, não queria entrar em conflito com a sogra. Então, ela até usou o vestido que a mulher fez do jeito que queria, né? Mas, pelo menos, ela não abaixou a cabeça na história da casa. O nome dela ia entrar na escritura. Vamos para o ano agora de 2007, quando a Malgorzata morreu. No dia 9 de dezembro, o Sylvester chamou a polícia na cidade de Skierniewice, na Polônia. Ele disse que sua esposa, com quem ele tinha se casado há apenas 2 meses, provavelmente estava trancada em seu apartamento e não atendia seus telefonemas, apesar dele conseguir ouvir o telefone tocar lá dentro. O Sylvester disse que estava preocupado que algo pudesse ter acontecido com ela. Então, ele pediu à polícia que enviassem alguém para entrar no apartamento. Era o apartamento dela, né? Onde eles estavam morando depois de casar, enquanto a casa não ficava pronta. Que ele não tinha chave? Tinha. Então, porque ele não ligou pro chaveiro? Isso me parece mais uma coisa pra ligar pro chaveiro do que ligar pra polícia. Mas tudo bem, continua. A polícia chegou junto com os bombeiros, que usaram uma escada para subir até uma janela do apartamento. Assim que a janela foi quebrada e os bombeiros entraram, perceberam de fato que a chave estava na fechadura do lado de dentro da porta, que tornava impossível abri-la por fora. Não era uma fechadura dessa daqui comum, era aquela de cima que a gente tem, sabe? Que é tipo uma papaís. Tetra... Daquela ali? Não, essa é a marca. O tipo de chave acho que é tipo tetra, porque ela é uma cruzinha, né? Então, por isso tem 4. É isso aí. E quando essa chave tá na porta, realmente, você não consegue enfiar outra chave ali pra abrir.
O corpo da Malgorzata foi encontrado no chão do apartamento. Ela parecia ter sido espancada e ter lutado por sua vida. A Malgorzata tinha vários hematomas no rosto, nos braços e no pescoço. Alguns itens ao redor da casa foram encontrados no chão e estavam quebrados, como se eles tivessem caído de seus devidos lugares durante uma luta. O jantar que ela tinha preparado para o marido naquele dia ainda estava lá na mesa da cozinha. Em uma das mãos, a Malgorzata segurava tufos de cabelo, que os investigadores alegaram que deviam ser da própria Malgorzata e que foram provavelmente puxados e arrancados quando ela estava sofrendo uma dor terrível. Mas, apesar dos hematomas e dessa cena bem suspeita que eu descrevi para vocês, a polícia polonesa não viu nada além de um suicídio. A porta está trancada, a chave está ali, ela estava sozinha em casa, então foda-se a cena, foda-se o que aconteceu, é um suicídio e acabou. O relatório da autópsia afirmou que a Malgorzata morreu de insuficiência circulatória por razões desconhecidas. Isso geralmente é escrito na autópsia quando não se sabe realmente o que causou a morte súbita ou quando o legista ainda precisa esperar resultados dos exames de toxicologia e tal, que era o caso aqui. Só pela autópsia em si, ele não sabia o que teria causado essa insuficiência, né? Então, ele precisava esperar os resultados de outros exames chegarem. E quando os resultados dos exames chegaram, 3 meses após a morte da Malgorzata, ficou claro que a insuficiência circulatória dela teve uma causa dramática e incomum: envenenamento com cianeto de potássio. Os especialistas forenses descobriram que a Malgorzata tinha ingerido 5 vezes a dose letal de cianeto e morreu em poucos minutos, com muita dor. Lembrando que uma dose letal de cianeto é muito pouquinho. Então, assim, 5 vezes a dose letal de cianeto pode ser 5 miligramas de cianeto, entendeu? Que já faria esse estrago absurdo. O horário estimado da morte dela foi em torno de 2 da manhã de domingo. A polícia concluiu que os hematomas no corpo da Malgorzata deveriam ter sido feitos quando ela caiu no chão, após ingerir o veneno e enquanto ela se debatia e convulsionava de dor. Embora o especialista médico tenha dito que homicídio não deveria ser descartado. Acima da cama da Malgorzata, na parede, havia manchas de vômito, e um cobertor foi encontrado embaixo do corpo dela, estendido no chão, sugerindo que ela deveria estar deitada na cama quando tomou o cianeto. Segundo as conclusões dos investigadores, a Malgorzata provavelmente sentiu tanta dor que as convulsões a fizeram cair da cama com o cobertor em que ela estava deitada. O cobertor, porém, estava bem espalhado no chão, sabe? Como se alguém tivesse estendido direitinho para deitar em cima dele. Não como se alguém tivesse caído da cama enrolado no cobertor e tudo. Até hoje, não se sabe de que forma a Malgorzata ingeriu o cianeto. Será que ela dissolveu cristais do cianeto em alguma bebida ou comida? Ela engoliu o veneno ou um tipo de pozinho, sei lá, do frasco? Ela inalou a substância? Nenhum recipiente do qual ela pudesse ter ingerido o veneno ou onde ele pudesse ter estado armazenado foi encontrado ao lado do corpo dela. Mas não parece que isso era uma preocupação para o gabinete do procurador-geral em Skierniewice. Por incrível que pareça, nenhuma análise foi feita do conteúdo estomacal da mulher envenenada. O perito forense que realizou a dissecção pegou apenas um fragmento da parede externa do estômago dela, ao invés de retirar o estômago todo para analisar o conteúdo, que é o que geralmente é feito já em quase toda a autópsia. Você tem que dissecar para ver o conteúdo estomacal. Daria pra ver com qual alimento ela comeu junto, né? Inclusive ajuda a determinar um horário mais preciso para a morte, né?
Mas, nesse caso, isso não foi feito. Também não foram coletadas amostras de material biológico que pudessem estar embaixo das unhas da Malgorzata, caso terceiros tivessem contribuído para sua morte. Além disso, as roupas que ela usava no momento da morte não foram examinadas. Inclusive, foi descoberto que essas roupas foram queimadas pelos próprios peritos quando eles tiraram a roupa dela para fazer a autópsia. Ok. E o cianeto também não foi encontrado no apartamento. Nem em uma cápsula vazia, um fresquinho ou algum tipo de embalagem. Os vizinhos da Malgorzata não notaram nada de estranho, além de uma discussão ruidosa vindo do apartamento 2 dias antes, e pegadas enlameadas na frente da porta no mesmo dia da discussão. O marido da Malgorzata, o Sylvester, não teria estado no apartamento durante os 2 últimos dias, de acordo com o álibi fornecido por ninguém menos que a família dele. Um amigo do Sylvester revelou, alguns meses depois, que na noite anterior à descoberta do corpo da Malgorzata, eles 2 estavam bebendo vodka em sua casa. Casa do amigo ou casa do amigo. E que o Sylvester ficou assistindo a uma gravação do casamento dele com a Mal. Mal porque eu já estou íntima dela. E porque toda hora você fala diferente o nome dela. Não, Malgorzata. Sempre eu falo assim, eu acho. Ok. Inclusive, a Malgorzata foi vista viva pela última vez no dia em que ela morreu. Apenas algumas horas antes, quando uma amiga a encontrou numa loja, tipo uma lojinha de conveniência, e a Malgorzata estava sorrindo, maquiada, com um cabelo bem arrumado, e nada parecia fora do comum. A polícia deixou a chave, o telefone da Malgorzata e o cobertor onde ela estava deitada no apartamento com o Sylvester e a família dele. O Sylvester não era o dono do apartamento. A Malgorzata era a dona. Tinha sido um presente dos pais dela, como eu disse antes para vocês. Mas os pais dela não receberam as chaves do local. A única pessoa que tinha as chaves do apartamento, além da Malgorzata, era, claro, o Sylvester. E logo depois que o corpo dela foi levado para o necrotério, ele e a família dele já começaram a limpar o apartamento. E uma das primeiras coisas que eles fizeram foi colocar o cobertor onde ela estava deitada na máquina de lavar. A família alegou que eles não achavam que essas coisas fossem importantes para o caso e queriam limpar logo para que o Sylvester não precisasse mais ver aquela cena. Então, a polícia não isolou o apartamento, não coletou nenhuma evidência do apartamento e no dia seguinte eles já liberaram para o Sylvester e para a família dele entrarem e fazerem o que quisessem. A polícia fez aquilo que ela faz de, isso aqui é um suicídio. Sim. Resolve isso logo. 7 dias após a morte da Malgorzata, o Sylvester solicitou que o dinheiro do seguro de vida da esposa fosse pago. Mas, como a morte dela foi considerada um suicídio e existe uma carência de 1 ou 2 anos para alguns seguros de vida e outros ainda têm uma cláusula afirmando que não cobrem suicídios, o pedido dele foi negado. Ele nunca recebeu o dinheiro do seguro de vida da Malgorzata. A polícia continuou investigando o caso, mesmo acreditando que a Malgorzata tinha cometido suicídio por insistência da família dela. E foi descoberto que o Sylvester estava constantemente em contato com a Agnieszka, a ex-namorada dele. E o que é mais absurdo ainda foi que ela cancelou a reserva do local onde aconteceria o casamento a pedido do próprio Sylvester. Mas eles se casaram em outro lugar. Se casaram em outro lugar. Mas ele que mandou a Agnieszka ir lá cancelar a reserva e depois cancelar com outro nome para outra pessoa, entendeu? A mesma data. Mas não foi algo que foi aproveitado pro casamento dele. Mas a esperança dele é que fosse. Era que a Malgorzata desistisse ou resolvesse adiar. Entendeu? Ele armou com a ex? Eu não tinha entendido assim. Mas foi o que eu falei.
ele que pediu pra Agnieszka cancelar a reserva do local, ou então ele próprio pode ter ligado, né? A gente não sabe. E ele que falou pra ela, você reserva logo depois que o espaço ficar disponível e tal. Ah, tá, agora entendi. Após a morte da Małgorzata, a família dela ficou sabendo que a Agnieszka estava grávida e namorando um homem mais novo que ela. Inclusive, deu uma confusão danada, porque ela disse que o bebê era desse namorado, mas ele alegou que não podia ser dele porque ele é estéril. Um processo aconteceu na época relacionado à paternidade, mas eu não sei no que deu. A irmã da Małgorzata acredita que o Sylvester devia ser o pai do bebê, e que é por isso que a Agnieszka tentou impedir o casamento dele. Mas isso são só especulações. Hoje em dia, eu sei que a Agnieszka está casada, morando em outra região da Polônia e já teve mais filhos. A paternidade desse primeiro filho que ela teve é que não ficou esclarecida, pelo menos não publicamente. Ela tá casada com o pai do... Não, ela tá casada com outra pessoa. Com o pai dos outros filhos que ela teve depois, entendeu? Com o Sylvester, não. Não, com o Sylvester, não. As investigações também não encontraram nenhuma prova da presença da Agnieszka no apartamento da Małgorzata ou pelo bairro em que ela morava no dia da morte e no fim de semana, né, da morte da Mal. O computador e os celulares da Agnieszka também não continham nenhuma evidência incriminadora. Durante a investigação, o Sylvester afirmou que sua esposa era geralmente saudável, mas recentemente ela teve um problema com uma lesão no pé. E segundo ele, a Małgorzata estava sentindo muita dor por causa dessa lesão e passou a tomar analgésicos fortes para lidar com isso. Ela também sentia cólicas muito fortes todos os meses quando menstruava e também tomava remédios para dor da cólica. Isso é importante? É muito importante. Ok, é porque eu tô... Muito importante. Parece aleatório, mas é muito importante. E me deixou indignada, inclusive. Vocês vão saber já já. Os colegas de trabalho da Małgorzata ficaram chocados quando souberam da morte dela. Eles alegaram que ficaram um pouco preocupados quando ela se casou com o Sylvester, porque a Małgorzata tinha parado de usar suas roupas mais bonitas e elegantes, ficava fazendo hora extra depois do expediente quase todo dia, começou a fumar muito e parecia muito cansada. Ela não estava feliz no casamento, mas de resto ela continuava bastante calma e estava sempre sorrindo. Ela também nunca mencionou a ninguém ter sofrido algum tipo de violência doméstica, nem física, nem psicológica. Pelo jeito ela tinha que sustentar o marido, comprar a casa, então ela devia estar trabalhando pra caramba. Exatamente. As investigações, audiências e os processos judiciais duraram quase 2 anos, e o veredito foi que a causa da morte era suicídio mesmo. Agora, o motivo do suposto suicídio da Małgorzata me deixou muito chocada, porque eu nunca vi coisa mais ridícula. A promotoria disse que ela cometeu suicídio por causa da TPM. Caralho! Eu lembrei que você já comentou isso comigo. A primeira pergunta que eu te fiz foi: o promotor era um homem? Exatamente. Agora eu tô lembrando que você teve que falar desse caso. Segundo os investigadores, a Małgorzata teria desenvolvido depressão devido às suas dores mensais e decidiu tirar a própria vida. Além disso, ela também estava pessimista sobre a possibilidade de recuperar a lesão do pé. Cara, o título desse episódio vai ser Morte por TPM? Vai. Suicídio por TPM? Vai. Morte por TPM. Eu não acho que ela se suicidou. Não, mas assim, tem que ter aquele título que chama atenção, Morte infelizmente. por TPM. Ok. Eu tô me sentindo até agora completamente insultada pelo motivo do suicídio dela, sabe? Como alguém pode ter coragem de dizer que uma mulher ia tirar a própria vida por causa da TPM? Porque ela estava sentindo muita cólica. Enquanto existem tantas outras evidências de um homicídio naquele apartamento, sabe? Eu fiquei muito, muito puta com isso.
O marido tentou sabotar a própria festa de casamento e ainda estava comendo a ex. E aí vocês vêm me dizer que a mulher se matou porque não aguentava cólica todo mês? Vai tomar no cu. Talvez, assim... Porra! Talvez até se a polícia tivesse inventado, se matou por causa da traição, porque tava em depressão por causa da traição. Mas isso aí foi sacanagem. Foi sacanagem. Com o nível de misoginia que essa mulher estava enfrentando, essa merda parece um caso até de muitas décadas atrás, sabe? De mais de um século atrás. Ou de um lugar ultraconservador. Mas é na Europa, em 2007, que uma mulher teria se matado porque não aguentava cólicas mensais. Porque se isso tivesse chance de ser verdade... Não, ninguém... Não, se isso tiver, ia acontecer assim, mais. Eu fiquei muito puta. Muito, muito puta. E o pior são outras idiotices também mencionadas na conclusão do caso. A justificativa dada pela promotoria para que fossem encerradas as investigações de homicídio é que, segundo um especialista forense contratado pela promotoria, é muito fácil obter cianeto de potássio, já que ele está presente até no veneno de rato. E não existe cianeto em veneno de rato. Existem outras substâncias que são derivadas de acenocumarol ou varfarina que causam alguns distúrbios hemorrágicos, além de alguns outros tipos de venenos poderem ser utilizados como raticidas, no caso o arsênico, o talho ou a estrectinina. Mas esses venenos eram usados há mais de 30 anos atrás. Hoje em dia eles estão proibidos em quase todo o mundo, seja para matar rato ou para qualquer outra coisa. E o cianeto não tem absolutamente nada a ver com venenos de ratos e roedores e tal, nem os de antigamente, nem os de hoje em dia. Então, a promotoria estava com preguiça de investigar a origem do cianeto que a Malgorziata ingeriu e resolveu que era melhor dizer que tem cianeto a rodo por aí. Só isso. Já tinha sido previamente estabelecido que o cianeto não estava disponível no local de trabalho do Sylvester, nem da Agnieszka e nem da própria Malgorziata. Nenhuma dessas pessoas também pesquisou sobre cianeto na internet, nem nada parecido. Então, ou os poloneses sabem menos do que os leitores da Agatha Christie sobre, venenos e realmente acham que tem cianeto no veneno de rato, ou eles estavam com muita preguiça de trabalhar e pesquisar quem poderia ter acesso a cianeto. E não seria tão difícil de descobrir porque eu achei um suspeito. Eita. Eu achei uma pessoa que tinha cianeto até em casa. O irmão do Sylvester, chamado Rafał, é químico profissional e ele tinha acesso constante a cianeto no local que ele trabalhava. E ele também possuía várias instalações para a produção de produtos químicos em casa. Em uma ocasião, inclusive, o Rafał chegou a fazer uma solução contendo íons de cianeto só por diversão, para verificar a autenticidade de uma corrente de ouro que a sogra, a mãe dele, Irena, tinha dado para Malgorziata depois de uma viagem para o Marrocos. O colar era falso, inclusive. Então, ele sabia como conseguir cianeto e tinha cianeto em casa, para fazer experiências e descobrir se o cordão era de ouro de verdade ou não. Uhum. Foi isso que você descobriu na última hora ou não? Foi. Ah, tá. Por isso que esse episódio tá sendo gravado tão tarde. Tão tarde? É. Numa terça-feira? É. Eu demorei muito também para encontrar o Sylvester, porque não tem foto nenhuma disponível dele na internet. Eu tive que me desdobrar para conseguir achar ele, o perfil dele no Facebook. Perfil esse que só tem uma foto e que não dá para ver nem os amigos, nem nada sobre ele. Só dá para ver alguns seguidores que ele tem. Uhum. E aí, por causa dos seguidores, eu encontrei o irmão dele, o Rafał, e aí eu confirmei que aquele Sylvester era o Sylvester que eu queria, entendeu? Mas a foto já é, no caso, pro Instagram, que eu vou postar, depois que o episódio sair. Ingestão de cianeto é uma maneira muito dolorosa de morrer. E o cianeto é uma substância muito difícil de conseguir. São pouquíssimos lugares que vão vender cianeto e mesmo assim você tem que trabalhar com isso. Geralmente tem a ver com o trabalho da pessoa.
E tem que dar seu nome, seu documento. É controlado. Dá pra você rastrear de onde veio o cianeto. Sempre, entendeu? Então, essa é raramente uma forma que as pessoas escolhem para cometer suicídio. O tempo de sobrevivência após a ingestão do veneno vai depender da concentração, da quantidade, da acidez estomacal, da sensibilidade individual da pessoa que está ingerindo. O que quer dizer que a morte pode ocorrer quase imediatamente ou também pode ocorrer após algumas horas de muito, muito sofrimento. Os primeiros sintomas incluem dor de cabeça, zumbido nos ouvidos, falta de ar, vômitos e até um coma. Os íons de cianeto levam à insuficiência respiratória em humanos, bloqueando as enzimas respiratórias, e é, na verdade, isso que leva à morte da pessoa. No caso da Malgorziata, ela morreu em pouquíssimos minutos, porque a quantidade de veneno que ela tomou foi muito grande. Mas, mesmo que ela tenha morrido rápido, as dores que ela sentiu foram horrendas. Deve ser uma coisa que a gente não consegue nem imaginar. Tem outros fatores que tornam também inverossímil a teoria do suicídio da Malgorziata. Para começar, segundo o professor de criminologia polonês Bruno Holist, as mulheres geralmente escolhem formas mais suaves de cometer suicídio, ou de tentar cometer, já que nós somos menos propensas do que os homens a cometer o suicídio com sucesso. As mulheres tentam o suicídio 3 vezes mais do que cometem o suicídio de fato. O que quer dizer, segundo os estudos da Sociedade Suicidológica Polonesa, que elas, pelo menos inconscientemente, não querem morrer, né? Elas tentam o suicídio e, na maioria das vezes, conseguem ser salvas, entendeu? O que eu tinha lido há um tempo atrás em relação a isso que você falou, que as mulheres tentam coisas mais suaves, costuma ser em contraposição com um homem que geralmente usa um revólver. Sim. E aí tem uma chance de sucesso maior. Exatamente. Enquanto que, às vezes, tomando muito comprimido, sim, alguma coisa assim, tem chance de vomitar, tem chance de alguém achar. Uma lavagem estomacal, alguma coisa assim. E também há outra especificidade relacionada aos suicídios femininos que é importante a gente citar. Geralmente, as mulheres se preparam para o suicídio com muito cuidado. Elas tomam banho, colocam uma maquiagem, vestem uma roupa bonita, porque elas querem ficar bem até depois da morte. Elas querem estar bonitas quando elas forem encontradas. Ok. E quando a gente considera o quanto a Malgorziata se importava com a aparência dela, as circunstâncias da morte são ainda mais duvidosas. Por que ela escolheria uma maneira tão dolorosa de se matar, garantindo que o marido recém-casado se lembrasse dela com uma expressão de agonia profunda e com vestígios de vômito no rosto? Por que ela não colocou uma das roupas mais bonitas e elegantes que ela tinha? Ela morreu usando um conjunto de moletom comum, como se a morte a tivesse surpreendido no curso de atividades domésticas banais. Eu acho bom a gente botar um disclaimer no início desse episódio. Um aviso de gatilho? Não, avisando que a gente vai falar muito sobre suicídio, né? Porque eu tô falando aqui de várias coisas, pesquisas e tal, entendeu? Então tem gente que não gosta de ouvir sobre isso. Sim. E, finalmente, qual seria o motivo de uma mulher de 29 anos que não sofria de depressão nem nenhum outro tipo de distúrbio mental ter resolvido se matar sem nem deixar uma carta de despedida, né? Que é outra coisa que as mulheres tipicamente fazem. Não, escolheu um jeito que dava mais trabalho de arrumar as coisas, né? Arrumar o cianeto, que ela não consegue arrumar por ela própria, então deixa rastro. Exatamente. Sei lá, tem que falar com pessoas. Imagina uma pessoa introvertida ter que pedir cianeto pra uma outra pessoa. Mas por que você quer cianeto? Sabe? Não faz sentido, né? E também não faz sentido a mulher cometer suicídio dias depois dela obter uma apólice de seguro de vida que era anulada em casos de suicídio. Ela contratou um seguro de vida, talvez... então tá, vou contratar um seguro de vida porque eu tô pensando em me matar. Mas tem uma cláusula dizendo que se a pessoa cometer suicídio, a apólice já perde o valor. Pô, mas para dar pro marido, que as coisas não estavam tão bem assim?
A não ser que ela mesma não tenha prestado atenção nessa cláusula. É uma possibilidade. E onde estava a embalagem do cianeto? Porque se ela tivesse tomado a substância por conta própria, ela sentiria muita dor imediatamente e ela não teria tempo para se livrar das provas. Do frasco do cianeto, por exemplo, né? Porque o cianeto tem que vir em algum lugar. Tem que estar em alguma embalagem. Além disso, por que ela ia fazer isso? Se a Malgorzata fosse cometer suicídio, ela não se importaria com o que as pessoas iam encontrar depois que ela morresse. Então, é um caso muito estranho, mas eu acredito firmemente que não foi um suicídio, porque existem muitas coincidências incomuns em torno da morte da Malgorzata. Os testemunhos dos vizinhos foram escassos e contidos. Um dos vizinhos afirmou ter ouvido uma conversa alta entre um homem e uma mulher na noite de sexta para sábado, vindo do apartamento da Malgorzata. Mas, depois de refletir, ele acrescentou que poderia ter sido uma TV alta. Outra vizinha testemunhou que ela viu vestígios de lama na sexta-feira, levando direto à porta desse apartamento. Mas, quando ela pensou melhor sobre isso, talvez aqueles traços de lama tenham sido feitos na quinta-feira, porque quando ela foi limpar, eles já estavam secos. E um terceiro vizinho afirmou que na noite de sábado para domingo, ele ouviu um impacto bem forte no apartamento de cima, o da Malgorzata. Parecia o som de um sofá-cama abrindo, sabe? Quando você vai puxar o sofá, só que ele escorrega da sua mão e abre direto e faz pá no chão. Específico. Bem específico. Também podia ser uma porta batendo ou alguma coisa assim. Mas também podia ser algo totalmente diferente. Ele não sabia o que era. Claro que a polícia não se importou em investigar melhor esses relatos, nem em pegar imagens de câmeras de segurança da região no fim de semana em que a morte da Malgorzata aconteceu. Um ex-policial polonês chamado Ireneusz Bartkiewicz começou a investigar o caso a pedido da família da Malgorzata. E uma das primeiras coisas que ele concluiu é que a chave na fechadura não é uma prova de que o assassino não esteve no apartamento antes, porque, se inserida de forma adequada, é possível trancar o apartamento pelo lado de fora, sim. Inclusive, se a chave estiver cerrada, fica muito fácil trancar o apartamento por fora com a chave na fechadura do lado de dentro. Você tem que cortar a maior parte da chave, da cruzinha, né? Que forma essa chave. Uhum. E aí você deixa só o finalzinho e a parte que você usa para girar. Porque aí você vai encaixar ali e ela vai ficar em contato com a outra, com a pontinha da outra. E aí, conforme você mexe essa chave, a outra vai se mexer também. A outra vai virar também. Entendi. Não, mas é o tipo de coisa que, assim, não entendo nada de chaves. Mas eu acho que pode acontecer sim se você, sei lá, só forçar, entendeu? Mas se você forçar, a chave pode cair. Não sei, mas às vezes forçando vai. É isso que eu quero dizer, entendeu? Parece, meu Deus, uma chave não funciona com a outra dentro. Mas às vezes você força e funciona. Teve uma vez que eu abri a... Tipo, não tem nada a ver com nada. Mas eu fui na casa dos meus pais e ao invés de usar a chave que eu tenho da casa dos meus pais, eu puxei a chave do nosso apartamento. Pra abrir o portão da nossa casa. Aí eu falei, nossa, essa chave aqui não tá entrando. Nem reparei que era a chave errada. Nossa, a chave aqui não tá entrando. Aí forcei e abriu a chave. Quando eu tirei, eu percebi, caraca, eu entrei na casa dos meus pais com a chave que não é a casa dos meus pais. E aí eu fiquei meio bolado, né? Que tipo, como assim? Uma chave que não funciona? Realmente. Então assim, fechaduras funcionam, mas tenha duas. E essa é a dica do dia. E havia 5 cópias das chaves do apartamento da Malgorzata, ao contrário da gente que só tem 2, uma para cada um. E a polícia verificou apenas 2 chaves, a que o Sylvester estava usando para tentar entrar na casa e a chave que já estava na fechadura. Então, a gente não pode descartar que alguma das outras 3 chaves, as outras 3 cópias dessa chave, possam ter sido devidamente cerradas para abrir e fechar a porta do jeito que o policial mostrou, né? Mas a polícia nunca nem pediu para ver as outras 3 cópias das chaves.
Pessoalmente, eu não acho que teve essa coisa toda de chave, não. Mas eu acho que ou alguém forçou, ou nem teve... Pode ter sido também, mas sem a polícia pegar todas as chaves do apartamento, a gente nunca vai saber, né? Porque se existem 5 cópias e você só olhou 2, cadê as outras 3? O que fizeram com ela? Será que alguém forçou e ela arrebentou? Será que foi cerrada para ficar mais fácil de abrir e fechar com uma outra chave ali? Qualquer coisa é possível. Houve muita negligência nessa investigação, obviamente, né? Faltou uma descrição detalhada do apartamento, com as dimensões e as distâncias de tudo nele, entendeu? Até uma planta do apartamento. Tanto que eu não consegui descrever para você como era o apartamento. Ah, ela estava na sala, ela estava no quarto, a cozinha ficava perto. Tipo, eu falei que ela caiu da cama, mas eu também falei que ela foi encontrada na sala, porque eles dormiam no sofá-cama que ficava na sala. Mas assim, não tem uma planta que eu possa usar ou mostrar que sirva de base pra gente entender como era a cena do crime. E a polícia nem se preocupou com isso também. Também não foi descrito em nenhum relatório como estava o local quando o corpo foi encontrado. Nem os vestígios de impressões digitais ou pegadas que pudessem ter ali foram investigados. As fechaduras e as chaves da porta não foram também analisadas nem levadas como evidência. Os respingos de vômito na parede também não foram examinados. Algo bem impressionante descoberto pelo investigador que a família contratou é que nunca foi analisado o tufo de cabelo que estava nas mãos da vítima. A polícia e a promotoria presumiram que devia ser o cabelo da própria Malgorzata e que ela tinha arrancado quando estava com muita dor. Mas não foi feita nenhuma análise oficial. Pelas fotos lá da cena do crime, dá pra gente notar que o cabelo na mão dela era curto. E a Malgorzata tinha cabelos compridos. Então, será que aquele realmente era o cabelo dela? Além disso, o relatório da autópsia não menciona qualquer perda de cabelo na cabeça. E o cabelo, quando ele é arrancado, assim, nessas circunstâncias que a promotoria disse, ele é arrancado pela raiz. A pessoa não vai cortar um pedaço de cabelo, né? É bem diferente. Então, tinha que ter um buraco na cabeça dela, onde estava faltando o cabelo, onde o cabelo tinha sido arrancado. E isso teria sido relatado na autópsia, que alguns tufos de cabelo dela tinham sido arrancados e estavam faltando. Mas isso não aconteceu. No apartamento da Malgorzata, havia um varão de cortina quebrado. A porta do guarda-roupa estava aberta. As roupas dela estavam em desordem. Também tinha uma lâmpada de um abajur na mesa de cabeceira que estava quebrada e a porta do guarda-roupa estava arranhada. Como alguém que morre em poucos minutos e que está sofrendo uma dor agonizante consegue bagunçar tanta coisa, né, ao redor? A vara da cortina, a cortina. Sabe? Ela puxou tanto a cortina que ela arrebentou lá, tirou o varão da parede. E o guarda-roupa, ela também correu até o guarda-roupa, bagunçou as roupas dela, arranhou a porta e foi na mesa de cabeceira e quebrou a lâmpada. Não faz sentido. No laudo do médico que emitiu o atestado de óbito, constava claramente que a participação de terceiros não poderia ser excluída, o que certamente era efeito da aparência do corpo. Havia inúmeras marcas e hematomas no rosto, nos braços, pernas, no peito, na cabeça da Malgorzata, indicando que a mulher tinha sido espancada ou simplesmente massacrada antes da morte. Então, de onde veio essa ideia de que ela tinha cometido suicídio? Inclusive, tem um hematoma no pescoço dela, tipo roxo aqui, muito evidente, que eu não sei como isso pode ser explicado, além de uma tentativa de estrangulamento ou então que ela tenha realmente apanhado de alguém, porque uma queda não vai te dar um hematoma daquele no pescoço. Entendeu? Você vai cair, mas você não vai bater com o pescoço direto em algum lugar. E esses hematomas, com certeza, foram feitos antes da morte ou é meio vago? Tipo, podia ter sido um dia antes, podia ter sido 2 dias antes. Na sexta-feira, ela saiu do trabalho e tudo estava normal. Nada tinha acontecido e ela não estava com hematoma. No sábado, ela conversou com as irmãs, conversou com a mãe e também não mencionou nenhum machucado de nenhum tipo.
Ela foi vista por vizinhos e encontrou uma amiga numa loja de conveniência também, que falou que ela estava normal, estava bem arrumada, estava bem vestida e tal, e não notou nenhum hematoma. Aqueles hematomas, né, no plural, realmente foram feitos pouco antes dela morrer, entendeu? A irmã da Malgorzata acredita que ela deve ter resistido quando alguém a forçou a tomar o veneno. Daí os numerosos vestígios e hematomas no corpo. Ela teria sido torturada e teria tomado o cianeto à força. Também tem algumas marcas, uns machucados nos lábios dela, principalmente no lábio inferior. E que pode ser, sim, que a irmã dela tenha razão e alguém tenha forçado alguma coisa na boca dela. Só depois de 1 ano da morte que a família da Malgorzata teve acesso ao apartamento dela novamente. E eles encontraram uma visão terrível. O apartamento tinha simplesmente sido destruído. Prateleiras tinham sido arrancadas das paredes da cozinha. Todo o chão do apartamento estava coberto com terra e flores que tinham sido despedaçadas. Os guarda-roupas da Malgorzata estavam em total desordem. Portas estavam quebradas e despencando. Todas as lembranças, fotos e joias de ouro da Malgorzata se foram. Foi realizada uma investigação depois que a família chamou a polícia e reportou a destruição no local, que foi rapidamente descontinuada devido à falta de identificação do autor do crime. Inclusive, a polícia sugeriu que talvez a própria Malgorzata tivesse feito aquilo tudo antes de morrer. Coitada da mulher. O pior de tudo é que o túmulo dela ainda foi profanado 2 vezes. Caraca! Quem odiava tanto essa mulher para não a deixar em paz mesmo após a morte? A primeira coisa que vem à mente é que alguém queria debochar da Malgorzata, talvez, da morte dela e da família, e fizeram isso 2 vezes. Na primeira vez que isso aconteceu, a lápide foi destruída, e ao lado do túmulo da Malgorzata as palavras Wisłapan foram escritas no chão. A grafia, muito característica da letra S, segundo a irmã da Malgorzata, era idêntica à caligrafia do Sylvester. E pegadas semelhantes, ou melhor, do mesmo tamanho de sapato que o Sylvester usava, foram encontradas no local. Infelizmente, para a polícia e para o Ministério Público, esses não eram indícios suficientes para tomar alguma medida adequada para essa situação, para fazer alguma coisa a respeito do que tinha acontecido. Eu não consegui descobrir o que significa Wisłapan. E nem a irmã da Malgorzata conseguiu, atribuir algum significado para essas palavras, sabe? Não é uma palavra polonesa, não é... Até deve ser, mas assim, as 2 palavras juntas, pra ela não pareciam fazer sentido e não pareciam ter relação com a irmã dela, pra estar escrito ali. Se alguém conseguir me explicar o que isso pode significar, o Wisła é W-I-S-L-A, Pan, P-A-N. E alguns meses depois, além de destruírem a lápide novamente, porque os pais da Mal tinham mandado fazer outra lápide para o lugar da que foi destruída primeiro, ainda foram desenhadas ao lado do túmulo 4 sepulturas com cruzes, 2 sepulturas grandes e 2 pequenas, como se alguém fosse lá e desenhasse na terra 4 caixões, com uma cruz em cima. E o primeiro pensamento que esses desenhos dessas sepulturas trouxeram foi que isso devia ser uma ameaça para a família da Malgorzata. As 2 sepulturas maiores desenhadas seriam para os pais dela e as 2 menores para as 2 irmãs. O autor desse segundo vandalismo, ou os autores do segundo vandalismo, lógico que também nunca foram identificados e a polícia cagou, assim como cagou da primeira vez. Após a trágica morte da Malgorzata, os contatos entre o Sylvester e a família da esposa cessaram. E é claro que ele é o principal suspeito de ter assassinado a Malgorzata,
caso ela realmente tenha sido vítima de um homicídio, né? Porque oficialmente o caso está resolvido e ela se suicidou. Suspeito da família, né? Da família e acho que de todo mundo que lê um pouco sobre esse caso, do pessoal da internet, dos poloneses, sabe? De todo mundo. Seria o caso clássico do marido que descobre que a esposa fez um seguro de vida e decide matá-la. Ele pode ter pedido ao irmão, o Rafał, para substituir os analgésicos dela por uma cápsula cheia de cianeto. Ninguém precisaria estar no apartamento quando ela morresse para administrar o veneno. Ela teria tomado sozinha, e aí, nesse caso, os hematomas realmente seriam auto-infligidos ou por causa da dor que ela estava sentindo, se debatendo e sei lá o quê. O Sylvester também podia querer matar a Małgorzata porque ele queria ficar com a Agnieszka. A gente sabe que ele não amava realmente a esposa e que ele se casou apenas para agradar a mãe dele, que não aprovava a Agnieszka como esposa. Esse é um motivo forte para ele querer se livrar da Małgorzata. Eu não me lembro se eu mencionei isso lá no início, mas a família do Sylvester tinha bastante dinheiro. Eles não eram ricos assim de nascença, mas eles tinham terras que eles venderam para o governo, porque o governo ia construir alguma coisa ali no local e tal, e venderam por um preço bem mais alto do que o preço de mercado que as terras teriam valido. E aí eles enriqueceram bastante. Então, assim, o Sylvester não trabalhava e ele próprio estava falido, não tinha dinheiro nenhum, mas os pais dele, a mãe dele principalmente, tinha muito dinheiro. E ela não concordava que ele casasse com a Agnieszka porque ela não tinha dinheiro e também não tinha estudo. A Małgorzata e a família dela não tinham muito dinheiro, mas ela tinha estudo, ela tinha feito uma faculdade, estava fazendo uma pós-graduação, então já era uma mulher que ela aprovava como nora. Pelo menos até ela se impor e falar que queria que o nome dela estivesse na escritura da casa. O problema com essa teoria, né, do Sylvester ser o assassino, seja pelo seguro, pelo dinheiro do seguro ou para ficar com a Agnieszka, é que o seguro não se estendia ao suicídio, ou ele tinha uma carência para casos de suicídio. Então, se o Sylvester a tivesse matado pelo dinheiro, teria feito mais sentido ele encenar a morte dela como um acidente do que ela se suicidou. Entendeu? Também é possível que ele não soubesse sobre a cláusula do suicídio na apólice de seguro. Muita gente não sabe que os seguros de vida não pagam se o segurado cometer suicídio. Inclusive, quase todas as seguradoras têm uma carência de pelo menos 1 ano para cobrir suicídio, né? Exatamente para que as pessoas não possam comprar uma apólice e logo cometer suicídio com a intenção de beneficiar um membro da família ou algo assim. Tem quem acredite que a morte da Małgorzata pode ser relacionada ao trabalho dela. Ela trabalhava numa empresa chamada PKP Cargo, que é uma das maiores transportadoras da Europa, onde ela tinha um cargo gerencial. Então, tem por aí pessoas que acreditam numa teoria de que a Małgorzata pode ter descoberto algum escândalo relacionado a contrabando ou peculato, e aí rolou uma queima de arquivo. Algumas pessoas do alto escalão podem ter resolvido remover uma testemunha inconveniente. E essas pessoas podiam se dar ao luxo de subornar os oficiais e a promotoria para dar um veredito de suicídio e encerrar rapidamente as investigações. Pior que isso faz sentido. É muito do nada a polícia ignorar tanta coisa assim, né? Sim, mas a gente não tem informações sobre qual exatamente era o cargo dela na empresa, entendeu? E se ela lidava com informações importantes, confidenciais, assim, essas coisas. Ou se ela era um peão e nunca nem... Pelo que os colegas de trabalho falavam e tal, o trabalho que eles faziam lá era bem burocrático e, tipo, meio monótono, sabe? Não parecia envolver nada muito secreto, perigoso. Importante, perigoso. A última teoria é a mais bizarra. Ela envolve um psicopata polonês chamado Tomasz Matusiak, que tem um histórico de assassinatos brutais de mulheres de 20 e poucos anos. Você deve estar se perguntando, Alexandre, o que esse assassino sádico pode ter a ver com esse caso de envenenamento? Mas foi ele próprio que se inseriu no caso.
O Thomas ligou para os pais da Malgorzata, alegando ter informações importantes sobre o assassinato dela. Ele queria dinheiro em troca dessas informações. E segundo o pai da Malgorzata, o que o Thomas disse no telefone o surpreendeu. Era evidente que ele estava muito bem informado sobre o caso, inclusive dizendo coisas que o próprio pai da Mal ainda não sabia. Eles chegaram a marcar um encontro em Skierniewice para que o pai da Malgorzata levasse o dinheiro para o Thomas. Mas ele não apareceu porque ele tinha sido preso alguns dias antes desse encontro. O Thomas frequentemente visitava Skierniewice e procurava por mulheres jovens no condado para serem suas próximas vítimas. Depois que ele já estava preso, ele ainda entrou em contato com uma das irmãs da Malgorzata também, oferecendo informações para ela. Mas ao invés de pedir dinheiro em troca das informações, dessa vez ele queria sexo. Ele queria que a irmã da Malgorzata fosse até a prisão para uma visita íntima e prestar favores sexuais para ele. A irmã gravou as conversas que ela teve com ele no telefone e as forneceu à polícia, que não fez absolutamente nada. É porque você não falou exatamente o que ele sabia, que era específico, que o pai não sabia e tal, mas parece um daqueles casos de pessoas que se aproveitam de uma família querendo respostas e tal. Mas é engraçado porque, assim, ele já tinha sido preso outras vezes e ele já era um criminoso meio famosinho na cidade, sabe? Ele já tinha um status, assim, quase que de serial killer, ele era procurado. E mesmo assim ele resolveu ligar para os pais de uma mulher, possível vítima de homicídio, para falar que ele tinha informações que ele queria dinheiro. Assim, o que eu tava achando que podia ter acontecido, sem saber quem, assim, provavelmente, se fosse pra voltar pra alguém, eu acharia que era o marido. Mas, assim, que ele se encontrou com a mulher... Com a esposa. Com a esposa na casa dele. E realmente deve ter tido uma briga. E que... Só que nessa que teve uma briga, porque eles discutiram, e aí bateu pra caramba nela, e teve aquela confusão toda, a quebradeira toda. Mas eu acho que ele, tipo, deve ter deixado alguma coisa lá envenenada. Tipo, em algum momento... Falou, não, agora não dá mais, vou ter que matar essa mulher mesmo, porque coisas aconteceram. E aí ele tava ali preparado, já tinha trazido um veneno, envenenou alguma coisa dela e foi embora. E nessa, ele só resolveu esperar, entendeu? Então, tanto que quando ele resolveu entrar em casa e viu que tava trancado, ele já sabia ligar pra polícia e não ligar pro chaveiro, entendeu? Sim, faz sentido. Pra tentar encaixar tudo... Essa é a minha teoria. Eu não acredito muito que ela deve ter, tipo, quebrado tudo porque ela tava com dor. Eu também não. Entendeu? Quanto o serial killer, quanto o psicopata Thomas, sei lá o quê, o cara caiu é uma pessoa que caiu de paraquedas, não dá nem pra... E que queria dinheiro, aí depois foi preso e queria favores sexuais ao invés de dinheiro. Então, assim, pode ter sido ele, mas... É o cara que caiu de paraquedas pra gente ficar aqui teorizando. E é o que eu falei no episódio passado. Sempre tem um serial killer que a gente pode colocar na coisa. Sim. Esse aí se apresentou, pelo jeito. Mas a história tem um perfil da pessoa que aparece pra tirar vantagem da família, sabe? E ele já tinha convencido praticamente o cara a dar o dinheiro. Então é uma família que ele sabia que ele podia recorrer de novo numa outra situação. Os pais da Malgorzata ainda estão procurando respostas e recorrendo ao tribunal a cada poucos anos. Eles constantemente têm seus pedidos de reabertura do caso negados. Mas eles ainda estão convencidos de que a morte da filha foi um homicídio e que a polícia fodeu com a investigação. É lógico que existem muitos problemas nesse caso. Onde ela conseguiria uma dose tão grande de cianeto sem levantar suspeitas? Por que ela escolheria uma morte tão dolorosa? O que causou os hematomas no corpo da Malgorzata? Por que o legista que alegou que havia uma possibilidade de homicídio foi ignorado? E por que a polícia não tirou impressões digitais ou procurou pegadas e DNA no apartamento? Honestamente, eu poderia escrever pelo menos mais uma dúzia de perguntas que surgem quando eu penso nesse caso. Eu acho que a polícia falhou aqui ao não coletar amostras ou objetos da cena do crime e ao dar ao Sylvester e à família acesso direto ao apartamento logo depois.
Eu queria que esse caso fosse reaberto e investigado adequadamente. Mas, com os itens da cena do crime tendo sido lavados ou desaparecidos, não resta lá muita esperança. O caso da morte da Malgorziata foi recentemente selecionado para ser investigado pelo promotor distrital de Lodz Polessy, que supervisiona as atividades realizadas por policiais do Arquivo X em Lodz. Essa é uma unidade que só analisa casos arquivados ou que foram concluídos, mas ainda restam dúvidas. Até agora, não foram divulgadas novas descobertas. Mas, se tiver alguma novidade vindo por aí, a gente faz um plantão especial do Detetive do Sofá. Que nem a gente fez com a Eldorado Jane Doe, né? Uhum. Esse episódio foi feito com a colaboração da nossa querida ouvinte, Laís Araújo. Muito obrigada pelo seu apoio, Laís. É graças a você que eu posso ficar falando esses nomes esquisitos de pessoas e cidades na Polônia, fingindo muito bem que eu sei falar polonês, olha só. E sejam vocês também apoiadores do Detetive do Sofá. Vocês vão poder participar do nosso grupo secreto no Telegram, vão ter episódios exclusivos, vão fofocar muito com a gente, vão conhecer outras pessoas super legais que gostam tanto de true crime quanto você. E a gente precisa muito do apoio de vocês para o Detetive do Sofá continuar crescendo. A gente já está no episódio 94. O episódio 100 está quase chegando aí. E a gente tem umas coisinhas especiais preparadas para vocês. Principalmente para os nossos apoiadores. Então, esse é o momento se você quiser se tornar um apoiador do Detetive do Sofá. Esse caso me deixou muito triste, porque se realmente foi um homicídio, a Malgorziata nunca teve a justiça que ela merecia. E, mesmo que tenha sido um suicídio, quão miserável ela deve ter se sentido ao decidir se matar dessa maneira tão dolorosa. Qual a sua teoria preferida para esse caso? Você acha que ela realmente se matou? O marido dela, junto com o irmão ou a ex-namorada, teve alguma coisa a ver com isso? Será que foi algum problema no trabalho, uma queima de arquivo, ela descobriu alguma coisa que ela não devia? Ou foi o serial killer? Sempre tem um serial killer que matou a Malgorziata. Entra lá nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, e me conta o que você achou desse caso e de tantos absurdos que a gente falou ao longo desse episódio. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, o que realmente aconteceu com Malgorzata Snegula? Com Malgorzata Snegula. Então, o que realmente aconteceu com Malgorzata Snegula? Inclusive, algumas pessoas dizem que ela era até meio workaholic. A Malgorziata... E até assustava um pouco a Malgorzata, porque ela E até assustava um pouco a Malgorziata. A Malgorziata. No apartamento da Malgorziata... Aqui eu já inventei outro apelido. Malgorziata. No dia 9 de dezembro, o Sylvester chamou a polícia na cidade de Como eu falo isso? Skierniewiec. Tá.